Observando a épica trajetória de vida de Dilma Rousseff, eu lembrei-me de Antígona, uma tragédia de Sófocles. Sófocles foi um dramaturgo grego que viveu há 2500 anos, então eu resolvi que este seria o tema da semana neste canal. Resumindo, a história é a seguinte: após a morte do rei Édipo e de seus herdeiros Etéocles e Polinices, que eram irmãos, Etéocles e Polinices assumem o reino de Tebas após a morte do rei. Num comum acordo, cada um deveria governar um ano cada um, mas eles entram em luta e um mata o outro, acaba matando o outro, e quem assume é um ilegítimo, é Creonte, que é tio deles, que é um mandato tampão, essas coisas que a gente conhece muito bem, essas arapucas, essas maracutaias que rolam até hoje. E Creonte assume e Creonte dá uma ordem, contrariando a ordem dos deuses. Pela lei dos deuses, todo mundo deveria ter sepultura. E ele ordena que apenas Etéocles seja enterrado e que Polinices permaneça insepulto. Polinices e Etéocles eram irmãos de duas grandes personagens femininas dessa tragédia, que são Ismênia e Antígona. E Antígona não se conforma com essa ordem de Creonte, essa ordem machista, arbitrária, autoritária de Creonte, e resolve contrariar a lei dos homens. E resolve enterrar o irmão. São duas figuras femininas. Ismênia, que representa o comportamento de obediência e submissão ao machismo patriarcal, e Antígona, que representa uma ruptura deste modelo, contrariando as normas e obedecendo muito mais àquilo que ela entendia como sendo o mais correto. Por isso a analogia nos dias de hoje é Antígona-Dilma. Antígona-Dilma representa a transgressão. Ismênia é justamente a representação da submissão feminina, o comportamento submisso, de bela, recatada e do lar. Esse comportamento de Ismênia é percebido na fala dela, na peça, quando ela diz para Antígona: nós temos que lembrar primeiro que nascemos mulheres, nós não podemos competir com os homens. Temos até mesmo que nos deixar ser humilhadas. Antígona Dilma era considerada, portanto, uma mulher transgressora das leis e por isso precisava ser punida. Isso está bem patente na fala de Creonte, quando ele diz: é evidente que eu sou um homem, mas ela será muito mais homem do que eu se eu deixar que ela se oponha a mim, se eu deixar que ela me vença. Puro machismo. Ismênia é tão submissa, Ismênia é tão antiga nos seus valores, que chega a pedir a Antígona que se ela tiver de enterrar o irmão, que faça escondido, que não faça às claras. Ao contrário, Antígona Dilma faz às claras, faz abertamente, porque ela acha que a verdade deve ser falada e vista e proclamada aos quatro cantos. E assim Antígona enterra o irmão às claras, assim como Dilma vai ao Senado cara a cara com seus carrascos machistas e às claras diz exatamente o que pensa. Enfrenta o poder patriarcal, enfrenta o machismo patriarcal do Estado, cara a cara. Dessa forma, Antígona e Dilma representam a ousadia, a coragem, o desafio, a transgressão. Quando Antígona Dilma luta pelo que ela acredita ser o mais importante, ela representa a possibilidade de mudança. Ela representa o rompimento às amarras de submissão e silenciamento impostos às mulheres ao longo dos anos. Claro que em Antígona, como por ser tragédia, morre todo mundo. Eu não sei exatamente o que aconteceu com Ismênia. A tragédia não fala exatamente o que aconteceu com Ismênia. A bela recatada do lar provavelmente deixou Tebas e foi procurar algum velho babão para dar o golpe do baú e se casar. Perdoe a minha transgressão sobre a tragédia, mas eu não consigo deixar de ter esse senso crítico. Quanto a Creonte, que não dá para fazer analogia dele com esse ilegítimo golpista atual, até porque o ilegítimo golpista não é épico, não consegue ser trágico, pelo contrário, a sua pequenez, a sua mediocridade torna ele muito mais patético, nem chega a ser dramático, chega a ser patético. Mas Creonte, o da tragédia, representa o machismo, representa o autoritarismo, representa o poder masculino, e Creonte, por desobedecer estas leis dos deuses, ele é punido por isso no final da tragédia. E até o seu filhinho querido se suicida.